Vamos lá, Guinho, vamos lá. Vamos falar sobre esse texto aqui. O nome do texto, na verdade, é sobre o ciborgue, né? A primeira, né? Cadê o estética? Aqui, ó. Aqui tá dizendo pedagogia dos monstros, mas é monstros, ciborgues e clones, os fantasmas da pedagogia crítica, do Tomás Tadeu da Silva. Tomás Tadeu da Silva, ele é lá da UF, acho que ele é formado na UERJ, mas ele dá aula na UFRJ, né? Então vamos lá, o primeiro ponto que eu achei nesse, assim, de uma forma geral, esse texto, Guinho, ele é inacabado. Ele é uma espécie de introdução. Eu nem chamaria de artigo, ele é apenas uma introdução para algum livro, né? Esse texto ele está falando sobre ele está dando uma pincelada no livro de Donald, um livro de um teórico chamado Donald. Eu não peguei o sobrenome dele, mas o livro chama-se Sentimental Education. Então, assim, é um texto que não é conclusivo, mas, assim, dá para falar muito rápido dele. O texto, ele ressignifica, né, em termos, pelo menos, de vocabulário, o que é a pedagogia crítica, né? Inclusive, ele vai dizer que essa pedagogia crítica ela está em crise. O que é a pedagogia crítica? É essa pedagogia formada lá no iluminismo, do sujeito cartesiano, né? Que determina um certo conhecimento pré-estabelecido. Que conhecimento é esse? É o conhecimento conteudista, né? É o conhecimento em que o professor chega lá, dá aula e os alunos recebem passivamente. Esse texto, hoje ele é muito polêmico, pelo menos para mim, do ponto de vista de que o texto ele já está falando, o Tomás Tadeu ele já está falando, baseado no livro do Donald, que essa pedagogia está em crise com uma série de fatores, né? Inclusive da descentralização do sujeito, que é o quê? Quem é esse sujeito? A gente pergunta, quem é esse sujeito? Quem é esse aluno? Quem é essas pessoas? Será que o conteúdo acadêmico escolar ele realmente é necessário para os dias de hoje? Esse texto aqui ele é apenas uma introdução. Esse texto é perfeito para você, porque esse texto ele vai te introduzir a começar a pensar pedagogia hoje. Essa pedagogia que está em crise, uma pedagogia pós-Paulo Freireana. Paulo Freire parece que, de uma certa forma, ele já previa que essa crise, ou ele já estava vivenciando isso. Aí a gente precisa investigar. Eu também estou nesse processo. Que é uma crise que ela já está sendo estabelecida desde de Paulo Freire, e agora com a era digital, isso já está muito mais que escancarado. Né? Você entra na sala de aula, eu estou falando de experiência própria, você entra na sala de aula, o aluno está com o celular, ele ignora. Na minha aula, tinha aluno. Então, e ali você vê que ali estão falando de alunos que estão interessados. Estou comparando com a sala de aula, mas é uma exatamente, mas é isso. A gente que é professor, a gente que é acadêmico, a gente também se pega. Alguém hoje, pra tu ler um livro desse, cara, é muito difícil você ler no celular. Tu recebe notificação, lê livro em PDF digital, você tá lendo lá, daqui a pouco vem um monte de notificação. E mesmo com livro físico, você tá ali, daqui a pouco você para, daqui a pouco você tá no Instagram, nos Reels. Você chega no teu quarto e deixa o celular aqui no outro ponto. Isso aqui desliga. É isso. O ideal é você se desligar do mundo. Se você tá fazendo. Aqui não adianta. Pra mim é muito mais fácil de eu fazer isso, porque, por exemplo, eu quando vou jogar meu futebol de botão, eu nem ligo, eu nem fico olhando. Eu quando vou assistir um filme, uma série também, mas também o próprio filme e a série também atrapalham se for pra leitura. Quando eu leio, eu tento o máximo me desligar do celular, eu desligo o telefone. A melhor forma é desligar. Mas os alunos, eles não têm essa educação, eles não têm, não é educação, eles não têm essa prática.
Até porque o livro para eles não significa nada, porque já nasceram na era digital. Então, assim, é muito mais complicado. Então, a gente avançando aqui no artigo, só para a gente ir mais, o texto do Tomás de Tadeu, né, Monstros, Ciborgues e Clones, depois ele vai explicar o que isso tem a ver. Mas ele está falando de uma ressignificação, né? De uma crítica à crítica, é uma crítica ao sujeito crítico da pedagogia, né? E ele vai criticar justamente esse sujeito dentro da educação. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, né? É óbvio. Mas ele está falando de um pedagogo, voltando de novo àquele professor conteudista, né? Ele está falando de um pedagogo que vê a sociedade como um relógio, né? Isso é a palavra que está lá no texto. Se você for ver lá, é uma palavra que está no texto. Tá esse trecho lá. É um pedagogo que vê a sociedade como um relógio, que ao quebrar precisa consertá-lo. Ele está falando desse professor que ainda acha que a missão dele é educar. É o professor que aqui no caso aqui do contexto do Brasil, é o jesuíta, que vem lá da Europa, né? Aí invade essas terras americanas, sobretudo aqui na América do Sul, que vai olhar o indígena achando que ele precisa ser catequizado. É a catequização da educação. Aí a gente começa a se perguntar quando Tomás coloca aqui o pedagogo que vê a sociedade como relógio. O próprio Tomás, ele questiona essa questão de o que é a sociedade. Aliás, ele critica mais, ele já fala mesmo que a sociedade ela é uma invenção, até baseada em filósofos como Derrida, né? Os filósofos pós-estruturalistas que ele vai falar. Mas eu vou pegar de novo o texto aqui. Mais uma vez eu esqueço qual dos meus aplicativos de leitura eu coloquei. Acho que tá aqui. Tá aqui. Tá. Aí, vamos lá. Tá aqui dizendo aqui. Eu vou ler aqui a página 14. Que é a primeira estrofe. É 14? Vamos ver se é isso mesmo. Esta rica e querida fórmula já não nos... depois que ele fala sobre o professor que vê a sociedade como um relógio. Esta rica e querida fórmula já não nos parece tão tranquila. Poucos acreditam hoje numa visão transparente da sociedade, a qual, para começar, supõe uma concepção da sociedade como única e unificada. Ele está questionando essa sociedade, né? O que o Tadeu está colocando aqui. Além disso, a soberana posição de uma consciência crítica, ele coloca essa consciência crítica entre aspas, né? Baseia-se no pressuposto da existência de uma teoria total da sociedade que se torna insustentável num contexto na qual as metanarrativas de qualquer gênero são olhadas com profunda desconfiança. Ele está querendo dizer aqui, Guinho, que essa sociedade, né, que se pensa única e unificada, essa concepção da sociedade, ela é moldada por multinarrativas e que cada um conta a sua própria história, mais ou menos isso que ele está querendo dizer. A realização do sujeito ideal da pedagogia crítica, olha só, a realização do sujeito ideal da pedagogia crítica, eu queria saber de onde vem quem cunhou essa palavra pedagogia crítica, eu não sei se é Paulo Freire, eu teria que me aprofundar mais sobre o que é pedagogia crítica, eu confesso que eu não porque todo texto tem que pesquisar os conceitos fora do texto, né? Eu te confesso que eu não tive, eu vou até dar uma olhada, deixa eu só ler esse trecho. A realização do sujeito ideal da pedagogia crítica depende igualmente da aceitação de uma epistemologia realista pela qual se supõe a existência de um referente último e objetivo. Aí ele coloca o objetivo como aspas. Entre aspas, sociedade, acessível apenas a uma ciência crítica da sociedade. Espera-se ao sujeito plenamente realizado da pedagogia crítica. No quadro da chamada virada linguística, ele põe entre aspas também, torna-se altamente questionável continuar sustentando que existe uma coisa chamada entre aspas, sociedade. Ou seja, em outras palavras, ele está questionando a própria sociedade, como esse escopo
de construtos de uma fundação científica, né? Essa sociedade que pode fundar, essa sociedade que entende-se que a gente nasceu nessa sociedade, a gente precisa aprender as regras do jogo nessa sociedade. Qual a instituição que mais nos ensina as regras do jogo? A escola. Essa é uma crítica bastante relevante. Agora, deixa eu ver aqui, se dá pra gente ver aqui quem cunhou a palavra pedagogia crítica. Eu vou aqui, ó, fazer a pergunta aqui no Google. De acordo com online.unisc.br, Paulo Freire foi aquele que, incorporando teorias sociais críticas que compuseram sua formação, criou a pedagogia crítica, como conceito e como praxis. Eu sabia que era o Paulo Freire que tinha cunhado. Tá vendo só como é que são as coisas? Tem um outro termo aqui que eu acabei de achar aqui, ó. Tem a pedagogia histórico-crítica. Quem é o pai da pedagogia crítica? O Paulo Freire. Então, assim, a gente percebe a princípio que o Tomás ele está questionando essa pedagogia crítica, que talvez ela não nos cabe mais, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Vamos ver aqui. Aí tem uma outra citação que ele faz aqui na última página 14 mesmo. Entretanto, ao seu próprio núcleo, a noção de consciência crítica, bota entre aspas de novo ele, que se dirige o golpe mortal contra a pedagogia crítica. Os questionamentos dirigidos à chamada filosofia da consciência, ele coloca também essa aspas, que está na origem dessa concepção, partem de várias direções da teoria social contemporânea. Basicamente, a chamada filosofia da consciência, que atende também pelo nome de teoria do sujeito, pressupõe que o indivíduo humano é o centro e a origem do pensamento e da ação e que o ser humano é soberano, senhor de suas reflexões e de seus atos, que seus pensamentos e ações são fundamentalmente racionais e conscientes. Trata-se do conhecido sujeito cartesiano, assim chamado por ter sido supostamente descrito pela primeira vez por Descartes, que é um filósofo estruturalista, vamos colocar assim, né? Esse sujeito, entre aspas, né, o Tomás coloca aqui, caracteriza-se assim, por exemplo, por ser centrado, unificado, homogêneo, racional, consciente, reflexivo. Esse sujeito, entre aspas, tem uma interioridade, um núcleo de subjetividade supostamente pré-social, extralinguístico e ahistórico. Trata-se, enfim, de um sujeito soberano. Bom, aqui ele está falando que essa pedagogia, né, da teoria do sujeito, ela nasce no sujeito cartesiano, né? Que é o sujeito que ele é fruto, segundo Descartes, né, que ele é fruto do seu meio e que ele subjetiva, né, toda a estrutura, né, social, né, racional, homogênea, extralinguístico. Quando ele fala extralinguístico, está dizendo que o quê? Que a gente, nós nos tornamos sujeitos independente da linguagem, pelo que eu entendi aqui. Não sei. Mas depois, isso aqui ele vai ser derrubado, essa tese, com o surgimento da psicanálise, né? Com Freud e Lacan. Que o Freud e Lacan, eles vão defender... Bom, vamos lá. Antes de chegar no Freud e no Lacan, só para entender um pouco mais sobre essa questão do sujeito como resultado da prática linguística e dos discursos de afirmação de si e do mundo. Esse sujeito, Gui, ele é refém do inconsciente coletivo, cultural e do capitalismo individualista. Essa questão aqui, ela é uma coisa mais do Freud. Depois desse sujeito cartesiano, vai vir aqui a psicanálise, né? A psicanálise, ela vai questionar
esse sujeito cartesiano. Inclusive vai sustentar, né, que o sujeito ele não tem controle sobre suas ações. Ele vai dizer que o inconsciente é que determina o sujeito, e não o consciente determina o sujeito, né? Se a gente pegar, por exemplo, o filósofo Derrida, o Derrida ele vai pegar essa subjetividade do sujeito e ele vai contextualizar essa subjetividade dentro do contexto social, né? Mas veja, o sujeito está sempre em crise. Não adianta você pegar o sujeito cartesiano, a partir do momento que ele toma consciência de si, ele já entra em crise. Aí vem Derrida, né? Vem postumamente, né? Vem a psicanálise com Freud e Lacan dizer que nós todos somos sujeitos, somos orquestrados não por nossa identidade, nós somos orquestrados pela nossa inconsciência. Aí vai dizer justamente que nós, aí Lacan, Freud, sobretudo aquele outro o que vai falar dos arquétipos, o Jung, vai falar que nós somos determinados pelos arquétipos, né? pelos mitos, pelos sonhos, pelos traumas da infância, pelos complexos. O que seriam esses complexos? Aí a gente vai começar a entender de novo o sujeito aluno. Para entender o sujeito aluno, a gente precisa nos entender. Nós somos adultos, mas nós somos crianças. Porque muitas coisas no nosso passado não estão resolvidas. Nesse ponto eu fico com a psicanálise. Por que eu fico com a psicanálise? Porque a frustração, ela é um sintoma de uma criança que não consegue ter contato com seu brinquedo. Ou querendo e não consegue dar. É mais ou menos isso. Um professor que fica... Aí nesse ponto eu tô com os pós... A partir do Freud, veja, a gente está pensando numa educação estruturalista que nasce lá no iluminismo. Sujeito cartesiano e sujeito... Descartes vai falar da objetividade do sujeito. Inclusive a matemática é o forte desses caras, a ciência exata, só que ela não cabe no sujeito. Não é à toa que Paulo Freire vai falar que o sujeito que nós somos sujeitos inacabados. Todo mundo assim como na... Por que o Freud fala isso? Por que o Paulo Freire fala que nós somos sujeitos inacabados? Por que o aluno ele é um sujeito inacabado? Porque ele nunca vai ficar pronto, assim como o professor nunca vai ficar pronto. Parece que não, mas o Paulo Freire ele já está bebendo da psicanálise, dos pós-estruturalistas. Da psicanálise para cá já estamos destruindo toda a estrutura que o positivismo construiu. Esse positivismo que vai dizer que a ciência é imutável, que a educação ela é conteudista, que o saber ele é centralizado. O pós-estruturalismo ele já está propondo uma crise na educação, porque o sujeito está em crise. É por isso que às vezes eu luto em ver a educação como professor, eu luto em ver a educação como um fenômeno. Eu não posso ver ela como um objeto pragmático. Eu não posso pragmatizar a educação. Por que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu começar a ver como todo professor que chega em sala de aula, e eu sou um desses professores, às vezes eu me pego fazendo isso. Eu não vou aqui dizer que eu não sou assim, que eu não vou posar. Eu não vou posar de um professor, de um professor tipicamente Paulo Freiriano. Eu também tenho essas minhas questões. Eu estou o tempo todo namorando com o niilismo. Eu namoro com o niilismo o tempo todo, por quê? Por quê? Porque
eu pego uma turma, os alunos te ignoram, os alunos te afrontam, eu chego na sala de aula derrotado. Mas veja, é porque a sala de aula, ela é esse lugar de contaminação. A sala de aula não. A sala do professor é um lugar de contaminação. Porque a sala do professor, você se contamina. Por quê? Porque lá você começa a ver a reclamação dos outros professores como se fosse uma igreja católica em que as pessoas vão, qualquer igreja, qualquer religião, é como se fosse um confessionário. É isso que eu quero dizer. É que as pessoas vão se confessando, vão dizendo suas fraquezas, vão dizendo que não entendem esse fenômeno que é a educação contemporânea, e acaba ali se contaminando, um professor se contaminando com o outro. Acaba contaminando os professores. Exatamente. E aí, ao invés da gente ver a educação como um fenômeno para ser estudado, a gente acaba vendo a educação como uma coisa pragmática. A educação pragmática é a mesma coisa que você vê o sujeito como um mero objeto. E isso acontece em todos os setores, em muitos setores públicos. Por exemplo, a segurança pública é assim. A segurança pública vê os sujeitos periféricos como objetos que precisam muitas vezes ser eliminados. E muitas vezes o professor concursado, público, ele tende a ter essa visão. E eu confesso que eu às vezes me contamino. É por isso que a gente, mesmo depois de formados, tem que estar constantemente tendo contato com esses textos. Não que a gente vai não é como se fosse uma Bíblia que você precisa ler para ter forças para continuar andando. Não é isso. Os textos é para você o tempo todo ser estimulado a questionar suas próprias atividades professorais. É por isso que eu quero que você leia os textos. Porque os textos, eu desejo que você leia, porque você vai ser o professor. E se você não ter contato com esse texto, não é para você ficar forte a cada leitura, mas é para você entender que tudo é um fenômeno. Eu, quando li esse texto aqui, eu já comecei a ver de novo a escola como fenômeno, não como objeto. A sala de aula é um laboratório, e os sujeitos que estão ali, eles não são tubos de ensaio, eles não são cobaias, eles são sujeitos. Eles não são cobaias e muito menos objetos. Eles são... quando eu falo que a sala de aula é um laboratório de experiências, em que o professor também está inserido nessas experiências. Voltando à questão desse sujeito que está em crise, né? A gente pega de novo o Freud e o Lacan, né, que desafia esse sujeito cartesiano, que é totalmente centrado, né, dono de si, né, ele descentraliza esse sujeito, né, a psicanálise, né, e ele desloca, de novo volto a repetir, ele desloca o consciente para o inconsciente. É na psicanálise que se inaugura o pós-estruturalismo. Não existe mais nada que estruture a educação. Não tem mais nada que estruture. Mas isso não é invenção da psicanálise, ela apenas revela que a sociedade... Voltando, o que é a psicanálise? As pessoas vão falar assim, tá, mas a psicanálise não serve para os indígenas. Ainda bem. Para algumas etnias que estão... a psicanálise não funciona para algumas nações africanas. Que bom que a psicanálise não sirva a algumas sociedades, algumas comunidades étnicas que estão fora do contexto. Que a psicanálise ela apenas denuncia o sujeito que foi construído na sociedade, sobretudo ocidental. Porque é na sociedade ocidental que surgem as neuroses. Veja, a neurose, a gente vai falar de uma palavra, vamos falar do suicídio. O suicídio é um tabu na sociedade.
Por que o suicídio é um tabu? Tanto é que se você for falar sociedade no YouTube, você não enganja, né? O YouTube odeia a palavra suicídio, porque o suicídio é um tabu. No entanto, na sociedade japonesa, o ato de suicídio é milenar, vem lá dos samurais, dos ronins. Em algumas etnias indígenas, a prática do suicídio é também comum. Mas veja, por causa disso se deve praticar suicídio? Não é isso. Não é isso. O ato, ele não é pautado numa espiritualidade que o sujeito cometendo suicídio ele vai para o inferno. Porque não existe céu e inferno para essa sociedade. Pelo menos no Japão, antes da invasão europeia, né? Antes do cristianismo chegar no Japão. No entanto, o suicídio existe no Ocidente, mesmo havendo esse tabu. Mas é por quê? Porque o próprio suicídio ele é o resultado do próprio tabu que é imposto a ele. Ou seja, o tabu ele é condenado pela religião, mas aí mesmo que o suicídio ele não é abolido, ele não é extinto, porque a própria sociedade produz neuroses na gente que estimulam o suicídio. Logo, o suicídio de um ronin não é por uma neurose, é por uma questão de honra. O suicídio de um indígena não é por causa de uma depressão. Pode até ser, porque no momento que ele é contaminado pela sociedade, ele é. Mas muitas ele sabe das tradições dele. Ele sabe, mas muitas vezes as tradições. Vamos sair do suicídio agora e vamos para a questão do canibalismo. Os indígenas que eram capturados, algumas etnias, quando eram capturadas por outras etnias, outras comunidades, o indígena ele era devorado. O indígena que fugisse desse e o ato de canibalizar é um ritual. O indígena capturado ele é executado. As mulheres limpam o corpo, cortam o corpo, põem para cozinhar e depois porque em algumas culturas o guerreiro que é capturado, quando ele é devorado, os espíritos daquele guerreiro vai para esses guerreiros. Em algumas etnias, o indígena que o sujeito que foge, não vamos nem colocar sujeito, mas o indígena que foge do ato de ser executado e ser devorado, ele vai voltar para a tribo dele. Muitas vezes o chavante, o chefe da tribo, o recusa, porque para ele é uma vergonha o próprio indígena fugir do seu destino. E para o próprio indígena, por isso que muitos indígenas eles se permitem ser executados, já que eles foram capturados, que é uma questão de honra para eles serem devorados. Então percebe que a questão da morte ela é muito mais resolvida fora do Ocidente. Mas por que a morte, o luto, não é resolvido no Ocidente? Por causa de todos esses tabus, da religião, né? De toda essa moral que o Nietzsche vai criticar depois. O Nietzsche morre quando a psicanálise é praticamente fundada. Ele morre na virada do século XIX para o século XX. Ele já veio junto com a psicanálise pensando essa crise que iria contaminar o século XX. O século XX é contaminado por uma crise. Essa crise ela acontece por causa desse rompimento do estruturalismo. O positivismo entra em crise, né? A própria religião entra em crise, né? Filósofos como Nietzsche vai começar a questionar a religião, aí surgem as duas grandes guerras. Aí para completar, o nazismo entra em ascensão,
o fascismo. Mas veja, só que essa crise ela já acontece até mesmo antes da virada do século XX. Nós temos aí a escravidão moderna, que matou-se muito mais africanos e afrodescendentes do que todos os judeus na Segunda Guerra Mundial. Porque a guerra ela não durou gerações. A escravidão moderna durou gerações. Percebe isso? Então a gente está falando aqui. Aí a psicanálise ela vai produzir, né? Os filósofos vão passar a pensar nesse sujeito como um sujeito que está se desfazendo. Nós pegamos o Stuart Hall, que é um pensador culturalista, que vai falar que o sujeito está descentralizado, né? Ele está fragmentado. Stuart Hall ainda questiona um pouco isso, porque eu acho que não se trata de um sujeito fragmentado, você que esse sujeito não tem... porque nós temos sujeitos cujas identidades sequer são produzidas. A gente pode pensar, por exemplo, no contexto da educação periférica, em que eu tenho contato com pessoas que aparentemente, né, alunos que parecem que não se veem como sujeito, não se veem como massa. A gente pensa, isso é muito pós-estruturalista, cara. O sujeito que não é mais sujeito, ele é uma massa. Ele é uma massa periférica. Não é à toa que surgem nas comunidades esses códigos. Você não pode xenoviar, você tem certas condutas, você não pode roubar. Você é parte de um todo. Não existe mais um centro. É nessa sala de aula periférica que o professor vai entrar em crise também. É o professor que passa também a entrar em crise, porque ele foi... Nós temos uma educação cartesiana, querendo ou não. Por mais que a gente leia os pós-estruturalistas, ainda tem a nossa educação básica, antes de sermos professores, é cartesiana. Entende? É muito cartesiana. Então, assim, eu estou colocando essas questões pra gente pensar que escola, como a gente deve entender essa escola do século XXI, sobretudo as escolas periféricas em que eu dou aula. Eu estou gravando isso aqui porque eu quero transformar isso num artigo, porque são questões que me interessam bastante, entendeu? Aí, por exemplo, o pós-estruturalismo, sobretudo na psicanálise, ele vai gerar filósofos como Foucault, né? Foucault, que vai falar do sujeito como produto da história, né? O sujeito que é artifício da linguagem. O que o Foucault está querendo dizer? Que o sujeito ele é construído pela própria linguagem da história. Esse sujeito, olha só, para colocar mais ainda o sujeito em crise, se é que isso é possível. O filósofo Foucault, né, filósofo francês, o Foucault ele vai falar que o sujeito ele é fruto de uma linguagem, do discurso. Vê bem que loucura. O que nos torna sujeitos é o nosso discurso, ou o que os outros discursos nos colocam. Quanto linguagem. Quando ele fala que nós somos produtos da história, é como a história nos coloca. O racismo é produto da história. O racismo, o racismo, ele é fruto da história porque ele é fruto da linguagem. Quem determinou a palavra raça? Quem determinou a palavra negro? Se antes da escravidão moderna, a palavra negro, amarelo, são apenas palavras de cores que são forjadas na nossa percepção dos espectros da luz solar incidida sobre a matéria. Ou seja, o Foucault também é por isso que eu também estou do lado do Foucault. Foucault ele vai dizer que toda a história ela é formada por linguagem, são os discursos que determinam os sujeitos. Logo,
O sujeito bandido, o sujeito marginal, o sujeito super-herói, o sujeito herói são construções narrativas. Entende? Veja, Tomás, aqui ele não está, pelo menos eu li alguns textos de Tomás, mas o Tomás aqui ele não está procurando solução. Ele está tentando entender com o que nós estamos lidando. Então, assim, nesse ponto, Foucault ele vai dialogar com outro filósofo, que é o próprio Derrida, que ele vai dizer que o sujeito é exterioridade, ou seja, o sujeito não é como o Descartes vai dizer que o sujeito é centralizado, ele tem consciência de si, ele que constrói as coisas a partir de suas relações com o mundo. É o contrário. Ele vai dizer que o sujeito é exterioridade. Aí, cara, é que eu te falo, se o Foucault e o Derrida tá falando que o sujeito é exterioridade, que o sujeito ele é um artifício da linguagem, que ele é história, então ele tá falando que o sujeito é produto do poder. Aí, né, a gente está falando desse sujeito em crise, retomando aqui. Aí a gente já está falando dos filósofos pós-estruturalistas, né? Temos o Deleuze e Guattari, né? Que eles vão falar eles são dessa área do pragmatismo da subjetividade. O que quer dizer esse pragmatismo da subjetividade? É eles estudarem cientificamente, objetivamente, a própria subjetividade, né? Curioso isso, né? Eles vão falar desse desprendimento dos sujeitos como entidades ou substâncias. E olha só que coisa louca, né? O Deleuze e Guattari eles já vão pulverizar de vez esses sujeitos como entidades ou substâncias e vão colocar no lugar as máquinas. Eles vão chamar de máquinas desejantes ou corpos sem órgãos. Olha só, Guinho. É o que eles chamam de agenciamentos. Aqui no caso, né, do Deleuze e Guattari, o sujeito ele é um artifício da linguagem materialista, né? Para ele, esse sujeito, para o Deleuze e Guattari, esse sujeito que foi construído desde lá do cartesiano, na verdade, ele é fruto de uma linguagem materialista, acunhando mais ou menos o termo de Karl Marx, que ele vai falar do materialismo dialético, né? O materialismo dialético ele é totalmente pautado, né, nas práticas de consumo que o próprio capitalismo exerce. Então, assim, então, esse sujeito é como se esse sujeito ele não existisse de fato, nunca existiu. Que toda essa coisa do sujeito ele é forjado nessa linguagem materialista. Que para continuar sobre os bens de consumo, para que os bens de consumo sejam, do próprio capitalismo seja bem estruturado, esse sujeito precisaria ser inventado, porque quem iria consumir toda essa produção, essa força de produção, se não houver o sujeito? É o que ele está colocando aqui. Mas o curioso é que o Deleuze e Guattari eles não colocam nada no lugar a não ser máquinas. É como se nós sujeitos nos tornássemos máquinas. E veja, é curioso, porque as máquinas está se pensando hoje numa subjetividade maquinária. Isso a gente já vê nos filmes, né? Inclusive no próprio texto do
qual é o nome dele mesmo? Do Tomás Tadeu Aquino, é como se ele já tivesse o próprio texto do Tomás de Aquino, ele vai citar alguns filmes, né, como Blade Runner, né, que fala não só da humanização dos replicantes, mas como da artificialidade dos seres humanos. E eu tô tendo eu particularmente, Guinho, eu tô tendo essa impressão. Cada vez mais nós seres humanos estamos nos maquinando, enquanto a gente está tentando humanizar as máquinas. Porque eu não sei se as máquinas se humanizam. Inteligência artificial, né? Estão se tentando a todo tempo humanizar as máquinas, né? E já para Deleuze e Guattari, isso já existe, né? Eles vão, inclusive pelo que o Tomás está colocando aqui, o próprio Deleuze e Guattari vão se valer dos códigos genéticos, né, da clonagem como princípio da subjetividade do ciborgue. O conceito de ciborgue, princípio, Guinho, ele já é compartilhado de uma outra teórica muito bom. Tem esse texto em PDF, se você for buscar na internet, Qual texto? que é da Donna Haraway, que é da genealogia do ciborgue. Procura Hannah Haraway Ciborgue, que tem um texto em PDF que ela vai falar sobre essa metalinguagem, não é nem mais metáfora, mas uma metalinguagem do ciborgue, que é um ciborgue que não é binário, não é um ciborgue mais binário. O ciborgue, ele é multi, e ao mesmo tempo ele não é sujeito, ele é uma outra coisa. É muito bom, eu já li esse texto, pretendo até relê-lo hoje com um pouco através da minha experiência. Hoje, é sempre bom te reler os textos, né? Porque certamente esse texto aqui, quando você for ler no futuro, você já vai ter uma outra experiência sobre o texto. É preciso sempre reler os textos para a gente ter uma nova experiência sobre eles. Então assim, o baseado da Donna Haraway, que também a parte de Deleuze e Guattari, né, o Tomás, ele vai falar dessa simbiose entre máquina e organismo, né? Esse organismo que se dilui, né? E é assim, e não tem como você separar mais o homem, o ser humano, o organismo da máquina. Não tem mais como você separar. Hoje, na contemporaneidade, a gente começa a perceber isso, por exemplo, quando você tira o celular de um aluno. É claro, eu não tiro, mas tira um celular de um aluno, de um jovem, de um adolescente. Eles ficam possessos, é como se estivesse tirando um dedo da mão deles, um rim deles, um órgão deles. Nós somos ciborgues. O texto da Donna Haraway vai falar sobre isso. Nós já somos ciborgues. Nós sempre fomos ciborgues. Desde a era industrial nós já somos ciborgues. Na verdade, nós somos ciborgues desde a época da pedra lascada, em que a gente começa a pegar os artefatos e manipulá-los. Então nós, quando começamos a manipular o ambiente ao nosso redor, nós já estamos caminhando para o ciborgue. É muito interessante pensar nessa perspectiva e tentar entender que eu particularmente sou contra o celular em sala de aula. Entendeu? O celular, ele é individualista, ele é o símbolo do capitalismo. Porque ele individualiza o aluno. Não tem como você fazer um trabalho coletivo. Porque o celular, ele por si só, ele individualiza. Eu tive problemas com colegas meus sobre... Problemas não, tive discussões, porque muitos professores pós-estruturalistas defendem o celular em sala de aula. Como não prestar atenção? Mas eles defendem do ponto de vista de que a sua aula use o celular. No caso, se for precisar, agora assim, não tem como. Cara. Mas essa é a minha questão. Não sei que use o celular. É isso que os professores defendem. Não, é importante ter o celular em sala de aula, contanto que o celular seja usado como metodologia. Mas isso não existe. Sabe por quê? Porque o próprio uso do celular em sala de aula, quando você
vamos fazer um trabalho aqui, todo mundo pode usar o celular. Não tem como, você perde o controle da aula. Você individualiza. Aí vem essa grande questão, que os pedagogos estão colocando. Não se trata mais da gente ter controle sobre a aula. Se trata da gente entrar no fluxo da aula. Aí que entra mais ainda, crise a figura do professor, essa figura cartesiana, essa figura que é forjada na acumulação de capital cultural, né? Vê essa questão. Tá, e daí? É a pergunta, tá? Se não é para ter controle da sala de aula, então qual o papel do professor hoje, na contemporaneidade? É uma pergunta. Porque tem um exemplo de exato, vamos lá, matemática. Usando para fazer conta o celular, usando a calculadora do celular. Como é que vai aprender? Não vai aprender. Conta de cabeça. Eu falei, não vale celular, mas eu vou fazer o quê? Vou tomar? É por ele mesmo. É porque esses alunos. Falei, não pode a calculadora. Isso é para vocês. Muitos desses alunos aí, os professores hoje, da rede pública de ensino, muitos professores de matemática, na prova ele já permite que os alunos usem calculadora. Eu já apliquei prova de matemática e está escrito na prova assim, pode usar calculadora, não pode usar celular, mas pode usar calculadora. Mas aí, eu te falo, isso também é ruim? Prejudica por quê? Muito. Porque quando eles forem fazer concurso público... concurso pré-vestibular, como é que... Aí tu acha que ela vai permitir? Não vai. A minha professora de estatística, ela vai deixar usar a científica. A científica é uma calculadora complexa. Tu tira a raiz, tu faz várias coisas. Agora, sem ser científico, usar calculadora, não vai aprender nada. Não, eu te digo mais também. Essa é a grande questão. Há pouco tempo. Qual o papel do professor? Então, ele tá... Aí esse professor que permite, ele tá ali à toa. Sim, como é que eu vou usar calculadora? Mas não adianta nada, cara. Essa é a grande questão. Compreende que uma vez que esse artigo ele não propõe, e eu fecho aqui a análise desse artigo. Uma vez que a gente propõe, o próprio Tadeu, ele não é que ele não propõe nada, ele apenas coloca o que já tá aí, os vários pensadores pedagogos já estão percebendo. Uma vez que esse sujeito entra em crise, ainda mais que o sujeito ele não existe mais, a gente já está pensando já na não existência de um sujeito. Aí, pelo menos a perspectiva desse texto foi o que eu entendi, posso estar errado. Mas, e o professor? Né? A questão do professor. Tudo bem, a educação é pautada no aluno, não é do professor. Tá, mas o professor tem um papel fundamental nisso. Como se estamos falando de ensino-aprendizagem, será que há ensino-aprendizagem onde há o uso do celular como calculadora em sala de aula? Será que existe ensino-aprendizagem quando o professor chega e os alunos usam o celular em sala de aula? Isso é muito... Não tem nem como, cara. Exato, precisa do celular. Exatamente. Então, assim, essa é a minha colocação, essa é a minha questão sobre o texto. Depois eu peço que você leia, para você também ter suas conclusões. Eu vou ver em casa o seu próximo texto, que eu te dei foi na hora. Isso.